Mas a gente começa também com um assunto muito interessante que com certeza atinge a todos nós. Português é difícil, né, gente? Ô língua complicada, cheia de variações. E erros de português no currículo pode ser fatal. Pode fazer com que você perca aquela chance de emprego. Então, com essa nova era dos celulares e a gente muitas vezes mandando mensagem abrevia uma coisa ou outra, escreve de forma errada, escreve como a gente ouve e até usa o corretor automático, mas sem prestar atenção, às vezes a gente acaba errando na hora de montar um currículo. E aí a gente é reprovado num processo seletivo. Para falar mais sobre esse assunto e entender melhor como isso pode afetar a nossa carreira profissional, eu recebo a supervisora de desenvolvimento humano e organizacional do CIE, Juliana Malaquias. Seja bem-vinda, Ju. Cláudia, bom dia. Muito bom te receber. Obrigada. Senta aqui pertinho de mim. Vamos falar sobre português. Português. É linguinha complicada, né? Bastante. E é o que eu falei, a gente hoje em dia parece que está com mais dificuldade porque a gente acaba fazendo coisas erradas, escrevendo errado, né? Exatamente. Hoje a gente está o tempo todo, né? A língua portuguesa, tanto na comunicação verbal como na escrita, é o que a gente faz na nossa rotina, né? Então a gente está sempre se comunicando, escrevendo, né? E na correria do dia a dia a gente tende a cometer alguns erros aí bem importantes. E pega muito mal, de repente, entregar um currículo e ter um errinho, mesmo que seja pequeno. Pega muito mal. Aliás, esse ato falho, né, ele pode te impedir de chegar ao objetivo principal, que é ir até a entrevista, né? Então, você ter o primeiro contato com o seu recrutador e buscar essa oportunidade a qual você se disponibilizou ali no envio daquele currículo. Então, o erro de gramática no currículo te impede de avançar no processo. Então, é praticamente uma situação que não vai te permitir buscar pelos seus objetivos, né? Na verdade, assim, a gente muitas vezes não para pensar que não à toa a gente vai a uma escola, não à toa a gente faz uma universidade, a gente tem que fazer mesmo com excelência, né? E aí a gente tem que absorver todo esse conhecimento. Mas, mesmo assim, quando tem um escape aqui e outro ali, a gente pode recorrer a uma correção mais minuciosa, né? Sim, a gente tem que levar em consideração a nossa base educacional, né? Então, muito provavelmente, a gente já vem de uma educação, né? A gente já busca estar bem orientado, né? E ter as informações para que a gente tenha sucesso aí. Mas ao momento em que eu vou elaborar um currículo, ele é um documento muito importante, é um cartão de visita, é a minha primeira apresentação. Então, se eu não fizer isso muito bem, eu já vou deixar de lado uma possibilidade de avançar no processo, né? E o meu recrutador não me conhecer, não conhecer as minhas competências, os meus diferenciais. Então, no momento que eu estiver elaborando o currículo, eu preciso me dedicar a escrevê-lo, né? Com a gramática e ortografia da maneira mais correta possível, usar dos recursos de revisão ortográfica, dedicar a colocar alguém da família, um amigo, a fazer uma revisão também, ler o meu currículo em voz alta e ter objetividade. Então, quando eu estou construindo o currículo, eu não preciso trazer, principalmente para os jovens, um currículo rebuscado, cheio de informações, inflá-lo com informações em que eu não tenha algum contato ou experiências, né? Porque, afinal de contas, eu estou recorrendo a uma oportunidade de estágio, muito inicialmente, né? No primeiro emprego. E agora um profissional já mais experiente também fica a mesma dica. Então, eu não posso trazer um currículo rebuscado porque não é nem esse o objetivo, né? O currículo ele tem que ser conciso, sintético e tem que ser bem objetivo. Agora, Juliana, eu fiquei curiosa. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Já que o currículo ele tem um padrão, né? Como você bem disse, é uma documentação. Ele tem um padrão, ele tem que ser organizado, né? Então, existe um modelo que a gente tem que seguir. E os erros mais comuns estão mesmo dentro da gramática da ortografia. Então, o plural, o uso do plural inadequado, conjunção verbal, tempos do verbo, porque isso eu trago no currículo também, né? Então, às vezes eu forço uma situação num tempo de verbo e que não condiz com a minha responsabilidade naquela função. Também o uso
do mais e do mas, o afim junto, o afim separado, né? As abreviações, né? Os jovens tendem a ter esse erro de abreviar as palavras, né? E mais uma vez também, ao contraponto, trazer palavras muito rebuscadas e que não tem a necessidade, né? Até para o próprio recrutador, o profissional que está avaliando aquele currículo, ele pode não ter nenhuma familiaridade com aquele termo, com aquilo que eu escrevi, então ele não entende simplesmente qual é a mensagem que eu quis deixar, qual o intuito da minha explanação naquele tópico. E falando em tópicos, é importante isso, para evitar esses erros em você não ser muito prolixo no currículo, você trazer em tópicos, usar as abreviações, ponto e vírgula, pontuações. Então, isso deixa o currículo mais objetivo e com uma leitura mais organizada e fazendo sentido para aquilo que o recrutador está buscando. Então, olha, prestar atenção, conjugação verbal, as abreviações, os tempos do verbo, o mais e o mas, afim junto, afim separado, né? É bom a gente prestar atenção nisso. Alto com L ou com U, né? Mal com L ou com U. Então, a gente prestar atenção nessas pegadinhas que às vezes podem nos atrapalhar. Exato. Sabe uma coisa de tempo verbal que volta e meia alguém me pergunta, né? O futuro casarão é com a O tio ou com a M? Porque as pessoas esquecem, param de escrever e esquecem. Então, sempre pensar também nessa questão, né? Do A, O tio ou do AM. Agora, a gente está conversando tudo isso porque o CIE tem uma preocupação, um amor, uma dedicação, uma visão de cuidar desses jovens e colocá-los de forma boa no ambiente de trabalho. É uma ONG, não tem nenhuma ligação com o governo, é não governamental e que faz a ponte entre aluno e escola. É um trabalho lindíssimo. E eu sei que vocês se preocupam a ponto de ajudar, inclusive, na elaboração do currículo. Agora, tem alguma ferramenta que o aluno cadastrado no CIE pode usar para evitar esses erros? Tem, Cláudia. A gente tem a plataforma de cursos do Saber Virtual. Então, eu recomendo a todos os jovens, a todos os profissionais que estão atualizando seus currículos, acessarem a nossa plataforma. Basta estar cadastrado no nosso portal. E lá eu tenho uma série, né, de orientações dentro da nossa plataforma dos cursos online, e uma delas traz justamente como elaborar um currículo, né, ter o sucesso num processo de seleção e quais são os segredos desse bom currículo. Então, eu tenho esse curso disponível na nossa plataforma. Então, vai entrar no site, que é o www.cie.org.br, né? E aí lá faz o cadastro. Exato. Para fazer o cadastro, tem que estar estudando? Tem, são de duas frentes, né? Então, eu tenho as oportunidades para os estagiários, que são estudantes do ensino médio, técnico e superior, e para o menor aprendiz, o jovem aprendiz. Então, o jovem aprendiz também, de 14 a 24 anos incompleto, pode se cadastrar no nosso portal e ter acesso à mesma plataforma de cursos de capacitação e desenvolvimento. Perfeito. Juliana, você falou que existem ferramentas para que o aluno aprenda, erre menos, né? Mas tem alguma dica que você pode dar, assim, para as pessoas prepararem um bom currículo? Tem sim, Cláudia. Então, além do nosso portal, na plataforma dos cursos do Saber Virtual, já ter essa orientação, algumas dicas são cruciais e podem ser seguidas aí para o jovem ter sucesso. A primeira delas é que o estágio não exige uma experiência, então o jovem não deve ter essa preocupação, porém ele deve dedicar-se a ter um modelo de currículo apropriado, né? Afinal de contas, é um documento formal e exige algumas informações ali muito importantes a respeito dele. Quais? Então, no cabeçalho, principalmente, nome, endereço, telefone, idade, né? Então, algumas falhas que são cometidas naturalmente, às vezes acontece de não ter o telefone e a gente não consegue entrar em contato. Né? Ou, às vezes, ele coloca um e-mail, né, que não confere, na falta do telefone ter o e-mail, mas também não estar conferindo, também prejudica bastante a comunicação com esse candidato. Põe foto ou não? Foto não é uma exigência, né? O currículo, em alguns modelos, para algumas áreas de atuação específica, traz a foto, né, para uns currículos mais modernos, tendenciosos e para áreas mais segmentadas, mas não é uma exigência. Tá. E também o objetivo, o primeiro emprego, né? Ou se ele já teve uma experiência anterior, esse jovem que está buscando uma vaga de estágio,
ele pode mencionar aquilo que ele está se direcionando, até por conta da sua formação superior, né? Então Tem que faz o conversar cabeçalho e já de cara o objetivo. o objetivo. Depois dos objetivos, as qualificações, né? Então, quais as experiências que ele já teve, quais os seus diferenciais, cursos extracurriculares, também as suas experiências anteriores, se houver. Então, ele vai detalhar qual empresa, qual período, quais foram as suas atribuições e as informações de dados de escola, né? Universidade ou dados escolares de um jovem ainda no ensino médio. E é válido nesse momento, Cláudia, explorar tudo. Então, atos em ações sociais, trabalhos acadêmicos, atividades em que ele tenha convivido mesmo no celeiro em grupo, na universidade ou na escola, que isso também remete ao entrevistador, ao recrutador, o quanto ele está engajado em causas também sociais e de relacionamento com grupos, né? Isso vai denotar a organização, a comunicação, como ele se comporta, né, em trabalho em equipe. Então, se eu não tenho uma experiência ainda sólida, né, não tenho uma trajetória de carreira, eu trago para o meu currículo a minha trajetória de vida, né? Então, em que movimentos que eu estou envolvido, quais trabalhos que eu já realizei, né, como eu me comporto na sociedade. Coloca a rede desde social. que isso seja verídico, né? Sim, a rede social também. As empresas, elas não devem buscar, né, não é ético que eu faça pesquisas em rede social com relação ao meu candidato. Mas se eu sou uma pessoa ativa, né, na sociedade, tenho um trabalho voluntário, sou um artista, né, tenho algum dom especial, eu posso mencionar, sim, a rede social que vai levar esse entrevistador a esse canal. Mas nesse caso específico, tá, né? Eu já recebi currículo aqui e no currículo tinha viagens realizadas e todas as viagens da vida. Muito bom. Isso é legal colocar? Fantástico, com certeza. Você vai ter tido contato com outras culturas também te traz uma bagagem, né? Então, experiências vividas, né? Contextos em que você pode explorar, isso é muito importante. Às vezes o estagiário fica com vergonha, fica tímido de colocar algumas atividades que ele considera pouco importantes. Que na verdade talvez não sejam. Então, você falou de serviço social. Às vezes ajudar as crianças na igreja. Fantástico. Cuidar da organização, da recepção. Exatamente. Isso deve constar no currículo? Deve constar, porque é ali, nesse momento em que eu estiver entrevistando, ele vai me trazer essa vivência e eu já consigo avaliar algumas competências, né? Então, organização, dinamismo, engajamento, trabalho em equipe e até mesmo senso de liderança, né? Então, ainda tão jovem, as empresas já conseguem identificar nesse profissional, né, um futuro líder. Os recrutadores levam em conta se o currículo tem uma ou duas ou três folhas? Levamos, né? O nosso trabalho é muito dinâmico. Então, a gente recebe para uma vaga muitas candidaturas, né? E o nosso tempo para análise do currículo ela é curta. Então, a gente se dedica ali rapidamente, mas com muita atenção. Então, o currículo objetivo, ele toleramos até 2 a 3 páginas no máximo. Depois disso, já é um currículo extenso, prolixo, né? E tende aí a ter um desinteresse por parte do recrutador. Objetividade, tem que ser tudo. Assertivo, tem né? que ser Veja o que é assertivo. importante, o que pode fazer diferença. Exatamente. Muito bom. Amei nosso bate-papo. Eu acho que deu uma elucidada, assim, quem estava na dúvida e agora eu acho que estão todos mais preparados para fazer o currículo. Agora, se você é estudante, como a Juliana falou, faça o seu cadastro no CIE, porque essa questão do currículo, dos erros de português, é só uma das frentes do CIE, porque tem muitos outros cursos maravilhosos, né? Então, você cadastrado pode ter acesso a todos esses cursos. Não perca essa chance, tá bom? Faça o seu cadastro. É cie.org.br, no Face e no Insta oficial.cie, no Twitter cie_oficial1, tem um canal no YouTube oficial CIE e se você preferir ligar é o 3003 2433. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, adorei te receber. Conte com a gente. Muito obrigada e Obrigada, até a próxima. até a próxima. Tchau, Ju. Tchau, tchau. Um Uma ótima abraço. tarde pra Fica com você, Deus. viu?